Boa noite, galera tricolor. Estamos começando mais uma Tribuna Tricolor, 26º programa. Muito obrigado aí, galera, pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês sempre com a gente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais. No Twitter, @TribunaSPFC e no Instagram, Tribuna_Tricolor. E não deixem de se inscrever no canal, hein? Concorrendo a prêmios. Galera, fim do ciclo Cuca no São Paulo. Hoje foi anunciada a saída do Cuca. Ele pediu demissão, né? Na verdade. 5 meses de trabalho que o Cuca teve no São Paulo. Pífio. Um treinador que veio com uma grande perspectiva e dos torcedores do São Paulo, a maioria dos torcedores do São Paulo, pelo que o Cuca foi em 2004, fez aquele elenco, montou aquele elenco que quase chegou à final da Libertadores, né? Só que realmente nessa segunda passagem, depois de anos batendo na trave, volta, Cuca não volta, essa volta dele foi um desastre. E ele acabou pedindo o boné, ele acabou pedindo demissão do São Paulo no dia de hoje, deu uma coletiva ao lado do Raí, coletiva para mim, que mostrou realmente que o Cuca não é mais aquele Cuca de antigamente, uma coletiva onde ele disse que, infelizmente, o estilo de jogo que ele tentou adotar não encaixou no São Paulo, né? Ele imaginava voltar ao São Paulo e sair campeão, e ele lamentou não ter conseguido implementar esse trabalho no São Paulo. Ele também, nessa coletiva, ele deixou uma insatisfação com a cobrança que ele teve por parte, principalmente do torcedor. Ele até disse que o torcedor chamou ele de cabelo de boneca. Um negócio que realmente é bizarro o que acontece dentro do São Paulo, né? E o seu Raí, para variar, né? Surpreso com o pedido de demissão do Cuca. Quer dizer, a mim não me surpreende. Que eu venho falando aqui no programa, né, Texas? A gente vem falando, Nando, Rafa, Rodrigão, abraço. O Cuca perdeu o vestiário. O Cuca tinha perdido a mão com o elenco. O elenco deixou de acreditar no trabalho dele. Ele perdeu o comando. E quando um treinador perde o comando e os jogadores deixam de acreditar no trabalho dele, acabou. Não tem mais o que fazer. E, bom, vou passar aqui para o Nando, dar uma boa noite para ele. Ele deve saber mais sobre bastidores dessa saída do Cuca, desse pedido de demissão do Cuca. Indo para Sorocaba, falar com o meu amigo Nando. Boa noite, Nando. Boa noite, Fabião. Boa noite, Texas. Boa noite, Rafa. Até o Caio Ribeiro, hoje, ele acabou soltando que o Cuca... na verdade, a saída do Carlinhos Neves do São Paulo foi uma discussão com o Cuquinha. Isso já estava bem claro, eu já tinha falado com vocês tudo, o Rodrigão já tinha dado essa informação também. E o Cuca teria entregue o cargo já na Copa América do São Paulo. Aí é um feeling meu que eu vou dar aqui. Eu acho que, apesar de ser a discussão do irmão dele com o Carlinhos Neves e o Cuca ter... Lógico que ele perdeu para o irmão dele, mas ele deve ter sentido muito essa discussão, porque ele sempre foi muito ligado ao Carlinhos Neves. Tanto é que levou o Carlinhos para a China, depois com o Atlético, então pesou. E uma coisa do Cuca, vocês podem reparar, cara, o Cuca, se ele chega ligado no 220, cara, ele consegue fazer o trabalho dele. Mas quando ele empaca, ou ele desanima, ou ele vê que o trabalho não vai, cara, ele não consegue se religar mais. Entendeu? E outro feeling que eu vou dar aqui já. Nem sei quanto que tá o jogo ou não lá, mas se o Atlético cair, o Cuca assume o Atlético. Eu não tenho dúvida disso. Até porque ele deixou isso meio que no ar na entrevista. Falou, não, tô saindo aqui, não deu certo o trabalho, mas logo vou estar empregado de novo, porque o mercado... Tá engatilhado. Cara, entendeu? Só que, tipo assim, o trabalho dele não rendeu no São Paulo. Não rendeu. Por quê? Porque ele tentou jogador tal. É que nem eu falo, quando você vai ter um trabalho, que nem eu questiono muito, os caras falam, tem que dar continuidade. Tem que dar continuidade quem é bom técnico. Quem foi bom técnico no São Paulo? Nenhum. E se você contrata um técnico, você tem que dar as peças que o cara precisa.
O Balsa precisava de tal peça, ninguém deu a peça para ele na semifinal da Libertadores, nem perdemos. E roubaram. E roubaram, e o único jogo que ele devia ser retranqueiro mesmo, ele quis ser ofensivo, aquele Zé Ruela lá, e nós se ferramos. Mas o do Cuca, cara, deram o Tietchan para ele, deram. Ele exigiu o Roger Guedes. Não deram o Roger Guedes para ele. Deram o Pato. O Pato ele aceitou, que foi o cala-boca aquela vez na torcida de São Paulo. E ele fez com o doce para aceitar o Pato. Mas é que, tipo assim, no esquema dele o Pato não se encaixava, cara. Entendeu? O Pato se encaixa em qualquer esquema. E, aliás, que esquema do Cuca? O esquema tem... Ele falou sobre o padrão de jogo, ou o projeto. O estilo do Cuca é simples de entender. Ele marca com marcação de zagueiro de linha alta. Geralmente, um dos laterais dele é bem defensivo. Ou um volante extremamente defensivo, que ele tinha no Atlético com o Leandro Guerreiro, o pessoal lá. E o que é? Um pivôzão na frente, para fazer o pivô. E caras rápidos do lado todo tempo, para fazer o famoso galo doido. Quem lembra? Mas Nando, não fez porra nenhuma. Fez, porque, tipo assim... Então, mas é que o problema dele é a marcação homem a homem. Que é coisa do século XII antes de Cristo. Ele não se atualizou. O esquema que ele fazia no Atlético deu certo em 2013. Estamos em 2019. Não, mas uma coisa que você falou aí no início sobre o Cuca, que se ele não tiver 220, ele desanima, tal. Ele já chegou morto psicologicamente. Ele já chegou morto psicologicamente. Mentalmente, o Cuca nunca foi o Cuca que todos nós esperamos. E eu falei isso várias vezes, que eu não vi... Nós falamos isso quando o São Paulo contratou. Vocês estão contratando um cara que está com problema de saúde. Do problema no coração dele, o negócio, e depois ele ia voltar. E você começa a ver jogo por jogo, quantos jogos aqui, todos os programas vocês podem ver, entendeu? Contra o CSA, o que eu falei? CSA? É o CSA que é o Argel, que é o técnico? Isso. Então eu falei, o Argel é ridículo, mas ele vibra com o time, o Cuca não consegue, cara. Tipo assim, eu acho que ele pegou uma restrição, entendeu? Sabe qual a impressão que eu tenho? Que ele joga todo jogo do São Paulo ele tá medicado. Ele não demonstra reação, ele não demonstra emoção, ele não demonstra indignação. É sempre aquela cara de pasmo. E ele não treina o time. Mas isso ele nunca treinou, cara. Isso ele nunca treinou. então, porra. E nem entra nos méritos disso, cara. Porque, tipo assim, ele já não treinava o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi campeão. Mas não deu padrão pro time. Mas por quê? Por causa disso aí. Mas o que é? O técnico, que nem Por causa que ele tá superado, que ele é incompetente, ele é preguiçoso, ele é encrenqueiro, aquele irmão dele é mais encrenqueiro ainda. É isso. Você sabe qual que é o maior problema do Cuca? Ele não conseguiu passar a confiança pro elenco, cara. Os caras inventaram um monte de briga. O Cuca sequer teve capacidade para brigar com algum jogador do São Paulo. Esse é o problema dele. Esse é o problema dele. O Cuquinha que é o encrenqueiro. Mas o Cuca dava aval. O Cuca... Quem lembra do Cuca aqui discutindo com o Engano? Pois é. O Cuca no São Paulo ele foi pagado, esquece, entendeu? E se ele não consegue ter aquele tesão na coisa, ele não vai, velho. Ele não vai. A contratação do Cuca começou errada e terminou do jeito errado. Porque o São Paulo ter demitido ele, não ele ter pedido demissão. Não, terminou do jeito certo porque é o único que tem hombridade e caráter ali, demonstrou foi o Cuca. Então, mas sim, nesse ponto sim. Mas o ponto errado, o que é? Que eu percebi na coletiva. O seu Raí, a gente já tinha falado, só para relembrar aqui, tá? Rodrigão, abraço. Rodrigo foi um dos caras que mais bateu nessa tecla, todos nós, inclusive. O seguinte, quando o Cuca veio, nós falamos aqui, se der merda, ele vai cair fora, como ele fez com o Santos, como ele fez na primeira passagem com o São Paulo, ele vai cair fora, ele cai fora. Vão inventar o programa de saúde. Eu não estou dizendo, peraí. Não estou falando de forma pejorativa. Se der merda, ele vai sair. Ele vai pedir para sair. É o jeito dele. Sim, não, tá bom. O que eu estou discutindo aqui é o seguinte. Esses caras são tão sem noção. Primeiro que a entrevista coletiva, o Cuca só falava do Pássaro. São Paulo Futebol Clube tem 2 donos, Alexandre Pássaro e Reinaldo. O Raí estava do lado dele e ele ignorava o Raí praticamente. Falava do Pássaro. O Raí não ia mandar embora. Eu falei isso aqui ontem. Não vão mandar o cara, não iam mandar o cara embora. Ia ficar essa desgraça aí até o fim do ano. E aí veio o Raí, nós estamos surpresos
como é que tá surpreso? Você tem que ser rápido, tem que estar presente. E tinha que ter mandado o cara embora. E o Cuca tem mais desconfiômetro do que esses incompetentes. Mas sabe o que foi o pior de tudo? O pior de tudo é que o Raí não ia mandar ele embora. Não ia. Pode Não ser ia. certeza. Não, Não ia. Ele ia ficar até o final do ano e não ia mandar embora. Não. Só que o Raí é tão frouxo, é tão decepcionante ver o Raí, cara, e ver os caras de São Paulo, porque é atitude de crápula, que tá bem que o cara tá sendo massacrado, que o cara não tem força. O que os caras fizeram? Não vamos mandar embora, porque vai cair a nossa conta, que nós queimamos mais um técnico. Era esse o pensamento do diretor de São Paulo. Isso foi falado internamente. Não vamos mandar, porque se nós mandar, vão dizer que nós queimamos mais um técnico. Agora, só uma coisa, o Cuca... Quando o Cuca chegou e falou assim, ó, dá licença, Raí, para mim não dá mais. Pergunta se o Raí, ou o Leco, ou o Pássaro, ou qualquer um lá, o Lugano, sei lá, ó, a puta que o pariu que tiver lá. Falou para assim, não, fica aí que eles acreditam no seu trabalho. Porque se você não manda embora, você pelo menos tem que dar a impressão que você acredita no trabalho. Você sustenta o cara. O que você vai falar? Não, nós aceitamos. Aí você já vê como que são covardes. E só uma coisa com relação, ele foi massacrado com toda a razão, porque o trabalho dele foi um lixo. Era péssimo. E aí também, eu nunca fui xingado em nenhum clube na minha vida. Ah, Cuca, vai catar coquinho, vai. Vai, cara, quem não chamaram de cabelo de boneca? Quem não lembra da me chamaram de cabelo de boneca. Pelo amor de Deus, Cuca. Cria um par de bola, cria isso aqui. Ele acha que a gente não esquece das coisas. Quem não lembra ele tomando pressão de torcedor lá do Atlético Mineiro quando ele pediu o Pierre para meio campo? Que ele falou para os torcedores pressionarem. Ele estava sendo xingado na porta do estádio. Lógico. Isso aí que ele perdeu a oportunidade de ficar calado nessa aí. Eu nunca fui xingado. Nunca foi xingado, meu filho. Você tá no futebol. Cara, o Tele Santana, que é um dos maiores que eu vi na vida, já foi xingado. O Cuca ele vive num outro esfera. Um mundo paralelo, mas depois dos problemas de coração nele, parece que piorou 50%. O Cuca não é aquele que a gente conheceu há anos atrás. E vamos falar a verdade. Quem que ganhou mais dinheiro no Brasil de técnico que o Cuca e o Felipão? É os dois, cara. Os caras ganharam muito dinheiro. E o Abel? Então, chega os caras, literalmente, torcedor, eles cagam pro time, velho. São os símbolos do fracasso dos técnicos brasileiros. Eles cagam pro torcedor, velho. Ah, não deu certo o bagulho, foda-se. Eu ganho meus 800 mil. Vai ter um trouxa lá na frente que vai pagar meus 800 mil. Entendeu? Os caras têm muito dinheiro. Não é que nem um cara que tá começando novo, que chega lá com tesão de trabalhar, mostrar serviço. Os caras não é, porque são medalhão, entendeu? Verdade. Tá bom. Então, exatamente, concordo plenamente. E entrando nessa linha que o Nando acabou de falar, Cuca, Abel, esses técnicos já estão consagrados, já estão com dinheiro, já estão resolvidos financeiramente. Nós temos, né, Texas, aí uma lista, que a gente criou uma lista aí de alguns nomes que o São Paulo poderia, sim, ir atrás de técnicos. Eu vou começar com a minha lista, depois... Bom, se quiser começar com a sua, acho que cada um de nós fala a lista. Quer começar com a sua? Bom, eu tenho aqui listas de pessoais, eu tenho 4 nomes. Né? Esse nome, por mais difícil e complicado que seja, é o meu nome que eu traria. Chama-se Gajardo, que é um técnico que, na minha opinião, compactua com a opinião do Texas, é o melhor técnico hoje da atividade do futebol mundial, melhor que Guardiola, para mim. Ele faz o pouco que ele tem, ele consegue fazer um time competitivo. Né? Gajardo primeiro, o Mourinho segundo, que eu acho que é um cara que daria uma experiência diferente no São Paulo. Cudê o terceiro e o Thiago Nunes do Atlético, do Patético Paranaense, seria o meu quarto escolhido. Mas o Thiago Nunes, eu acho que é um cara que está tendo uma boa aceitação, foi campeão da Sul-Americana, agora campeão da Copa do Brasil, fez um trabalho muito bacana no Patético Paranaense, mas eu acho que, apesar dele estar na minha lista, eu tenho um pouco de pé atrás, que o momento de turbulência
e de ebulição que o São Paulo passa, Nando, Texas e Rafa, eu não sei se a pressão em cima do Thiago Nunes não seria uma pressão extremamente forte. Uma coisa é o cara treinar o Atlético Paranaense, que tem pressão? Tem. Só que não tem a pressão que tem o São Paulo, que não ganha título desde 2012. Então é uma situação complicada. Mas ele seria um dos meus quatro técnicos, sim, o Thiago Nunes. Texas. Então, com relação ao Thiago Nunes, ele não está na minha lista, jamais estará, pelo seguinte: ele fez um baita trabalho, puta trabalho numa quitanda. Pegou a quitanda caindo aos pedaços, destruída, foi lá, arrumou, deixou bonitinha, colocou um painel lá, um outdoor, e a quitanda tá detonando, né? Aquela quitandinha tá vendendo tudo, uma maravilha. Aí vai a Apple e contrata o cara para ser CEO, o dono da quitanda. É isso aí. Quebra. Não é nem questão da pressão. O Patético Paranaense é um cocô, é uma bosta. Então, esquece. Ele é jovem. Daqui 3, 4, 5 anos, pode ser. Ele realmente tem... Ele é promissor. Mas esse, pelo amor de Deus, gente. Então, a Apple versus a quitandinha e a pressão que tem aqui. Só a questão da Apple, que o Patético Paranaense tem o quê? 3 torcedores? 3 pulos lá latindo, né? A minha lista é o seguinte: melhor técnico do mundo, e eu vou explicar por que é o Gallardo, que ele tá no River, que tá falido. Só o São Paulo que vende jogador pro River, e depois de 6 anos que vai na FIFA, né? Enfim. Pegou o River lá, rebaixado, ganhou 2 Libertadores, mais um monte de campeonato. E você vê, Guardiola não ganha Champions sem o Messi. Então você tem essas coisas. Estou comparando realidades. Esses caras na Europa fazem o que eles querem. O Gallardo com pouco faz muito. Disparado o melhor técnico. Futebol ofensivo, ele se reinventa. O River, todo semestre, muda o elenco inteiro. Baita técnico. Só que, infelizmente, se o Gallardo aceitar, tem que internar o Gallardo no hospício. Porque ele tá, principalmente para esse ano aí, tá? Esse ano, ele tá já na semifinal da Libertadores. Vai ganhar a Libertadores, o River, na minha opinião. E aí, não sei como ele não foi para a Europa até hoje. Ele é um cara que realmente tem identificação com o River. É impressionante, ele já teve um monte de oferta. Então, seria o meu primeiro nome. Não vem. Meu segundo nome seria o Kudê. Tá no Racing, eu não sei a situação dele no Racing. Ele não foi muito bem no México, mas é um baita técnico, sem discutir, que também México é outra realidade. O Kudê seria meu segundo nome. Meu terceiro nome seria o Pekerman. Que ao contrário, tem gente que fala que ele está aposentado, eu não acho que ele esteja aposentado. Veja bem, eu estou falando nos nomes aqui que eu queria, não que eles sejam factíveis, mas seriam da minha preferência. E eu concordo com o Fabão, o Mourinho, eu tentaria. Mas o Mourinho está superado, mas... Esqueça que é caro, vamos supor... O Flamerda contratou um técnico de 7ª categoria na Europa e o cara tá nadando de braçada aqui. Então, e outra coisa, eu me recuso a colocar técnico brasileiro aqui, porque técnico brasileiro é uma porcaria. O melhorzinho é o Renato Gaúcho, porque mais por fato de ser boleiro, essa parte tática, etc. Mas é o único brasileiro que colocaria lá embaixo na minha lista. Então, por que não tentar o Mourinho? Ele desatualizado, pode falar o que quiser dele, anos-luz melhor que esses caras aí, tá? Outro nome que o Nando mencionou, que tem gente também que fala, você é louco, o Arsène Wenger, será que ele vem? Não sei, mas tenta, o São Paulo tem que ser ousado, o São Paulo tem que tentar as coisas de maneira ousada, como tentou com o Dani Alves e trouxe. Então, esses seriam meus nomes, de novo, Gallardo, primeiro, Kudê, o Pekerman. Né? E aí eu tentaria o Wenger e o Mourinho, e tem mais muitos nomes por aí, né? Você conhece muito bem o futebol sul-americano, você tem os seus nomes também, né? Então, tirando o Gallardo, que eu concordo tudo que vocês falaram, o Kudê, o Pekerman que você falou, o Mourinho, o Wenger, cara, todo mundo critica o Wenger, meu. Mas o Wenger, se você for lembrar, quando o foco do Arsenal era futebol, o Arsenal foi campeão invicto na Premier League, velho. Pensa o que é isso. A partir do momento que cortaram toda a verba dele do futebol, daí se complica, né, mano?
E ele é um cara que tem tesão para trabalhar, cara. Ele tem quase 70 anos e ele quer trabalhar. E não sei por que na Europa, porque raios d'água boicotam ele e dão emprego para cada cara ridículo. É verdade. Eu recomendo a todos, vão no YouTube procurar a entrevista do Wenger. O Wenger é um cara sensacional. É um cara inteligente, é um cara que trabalha a base, é um cara que pega ofensividade, é um cara de caráter. Ele tem caráter, não tem como. Entendeu? O que fizeram com ele no Arsenal é uma vergonha. O São Paulo trouxe Bela Gutmann em 57. Eu nem nascido era ainda e tal, mas o Bela Gutmann, para quem não sabe, era o técnico da Hungria de Puskás. Puskás, Kocsis e... Ele foi... o técnico da Hungria de 54 era o Marcelo Sebes. Ele era da comissão técnica, né? Ele era o primeiro auxiliar. E o Bela Gutmann, depois do São Paulo, é o maior técnico da história do Benfica. Ganhou com o Eusébio, naquela época de ouro do Benfica, 62, 63, aquela época, perdeu para o Santos a final do Mundial. É um ídolo eterno do Benfica. O Bela Gutmann, em 57... O São Paulo inovou, já em 50... Você vê, o São Paulo não deixou de ser o São Paulo, né? O Bela Gutmann foi o cara que colocou a linha de 4 defensores no Brasil. Ninguém trabalhava com linha de... Era sempre 3 zagueiros. E ele colocou o de 4, que não era 3 zagueiros. Era 2 laterais e um defensor e tal. Ele estipulou a linha de 4, basicamente o 4-2-4, com variação para o 4-3-3, que foi a seleção de 58, e o resto a gente sabe o caminho que foi, né? Aí Moreira trabalhou com ele, os caras lá. Mais alguém? Fora eles, da América do Sul, gosto muito do Heinz. O Heinz está fazendo um trabalho com o Vélez, que é espetacular, cara. Ótimo técnico. Um cara ofensivista, um cara que procura o jogo, gosto muito dele. Gosto do BKC, que está no Independiente. Discípulo do Sampaoli, aquele cabeludinho, loirinho que estava na Copa lá. Cara sensacional. Ele foi auxiliar auxiliar na Copa. No Chile, né? Ele era daquele time que o São Paulo foi eliminado, acho que da Sul-Americana? Defesa e Justiça? Sei lá o que foi lá. Defesa e Justiça, era isso. Ele trabalhou lá. Mas daí ele saiu de lá para ir para o outro lá. O Pizzi, que estava na seleção chilena e tal, lá, é um cara que tem conhecimento de tática interessante. O Roland, que era do Independiente e tirou o Independiente da fila e tal. Meio complicado o estilo dele, forte, mas é um cara interessante. Tem o Peckerman, que vocês já citaram. Tem o Pedro Caixinha, cara, que o técnico conhece melhor lá. O cara... Português. Parecido com o do Jorge Jesus, português, escola Marcelino, que você quer dizer, nomes você tem para se trabalhar. Nando, eu tô lendo um tweet aqui, desculpa, um tal de Paulo Giacomelli, não sei quem é, tal, mas tá aqui. Então, dizem aqui, nomes considerados pelo Raí, o Pablo Machim, Rudi Garcia que foi técnico da Roma. Esse aí é francês, não é? Não, o Rudi Garcia é espanhol. Então ele colocou... Esse Machinho aí, ele era do Sevilha, se eu não me engano. O Caixinha tá no futebol mexicano já faz algum tempo. Você falou um Maquinha aí? Machinho, é. Acho que... Cara, ó... E o Ariel Roland. Então, Ariel Roland, Pedro Caixinha, Rudi Garcia e Pablo Machinho. Rudi Garcia foi técnico da Roma, muito bom técnico. Fazer um simplificado para a torcida aqui do que acompanha nós aqui. Quais são as 3 maiores escolas de técnicos da atualidade? Argentina, Espanha e Portugal. Porque Espanha e Portugal têm os melhores cursos da Europa de formação. E a Argentina não precisa nem falar, né? Simeone, Pochettino e tantos outros. Então, qualquer técnico que vier de Portugal, da Argentina ou da Espanha... Itália. Isso aqui não... Mas que a Itália deu uma decaída. Acho que o maior da Itália acho que é o Ancelotti e o Conte hoje. Não posso esquecer o meu ídolo, Simone Inzaghi. Tem um Walter Mazzarri que ganhou do Torino. Mas a escola deles ficaram um pouquinho mais... Mas tem escola interessante em Itália ainda. O Massimiliano Allegri, que era da Juventus, está livre. Esse é bom técnico, ótimo técnico. Mas ele vai para o Manchester United. Deve ir, eu também ouvi falar. Mas tipo assim, então qualquer técnico que venha da escola europeia ou argentina é melhor que é brasileiro. No Brasil aqui, fazer uma ressalva, eu adoro o trabalho do Renato Gaúcho, mas,
Ele adora a praia, velho. Ou ele vai para a seleção brasileira, ou ele fica no Grêmio, ou vai para o Rio de Janeiro. Pro São Paulo não vem. Agora, fazer uma colocação rapidinho antes de passar por Rafa. Esqueci o nome, que está fazendo um belo trabalho na seleção peruana, que é o Ricardo Gareca. Argentino, né? Pois é. Gareca classificou o Peru depois de anos que o Peru não ia para a Copa do Mundo. Mas é que nem eu falo, qualquer técnico que Foi fritado no Palmeiras. Foi fritado no Palmeiras. Foi fritado no Palmeiras. De fora, você tem que falar pro cara assim, ó, você tem esses 3 meses para você sondar o elenco e tal. Nós temos nosso jogador que nós investimos pesado, tem que esclarecer para os caras, que é o Pato, que é o Daniel Alves, que é o Hernandes, que são... Só pode investir. Tem que se encaixar no esquema. O Tietê, que foi dinheiro investido que nós tivemos. Então não dá para você pegar... Tenta encaixar esses caras no esquema, o resto, meu filho. E o Volpe, que acho que o São Paulo vai comprar, no que parece. O resto, ó, fique com liberdade, velho. Liberdade. Pra você vender, trazer, indicar. E Rafa, qual que seria a sua lista? Minha lista, rapidinho para não demorar muito. Galhardo, ao concurso, unanimidade entre nós. Meu segundo nome ninguém falou, mas para mim seria um técnico top, Klinsmann. Para mim seria um técnico que se encaixaria perfeitamente ao estilo de São Paulo. Só que ele não sai dos Estados Unidos. Ele tá morando aqui, mas tá desempregado, mas tá morando aqui. Pois é, mas ele não sai daí. Acho muito difícil ele sair, mas eu traria o Klinsmann. Kudê, o Reis do Vélez, Renato Gaúcho, e tem um cara que eu gosto, muito mais pelo estilo dele do que propriamente pelo que ele vê de técnica. É o Gattuso. Você é psicopata. Mas você não precisa de um cara desse. Mas se for para botar o Gattuso, bota o Lugano. Mas presta atenção, todos os que eu falei, todos eles não são teóricos. Todos eles foram jogadores, bons jogadores, e sabem lidar com boleiragem. Coisa que os últimos técnicos do São Paulo não estão sabendo fazer. Todos os últimos técnicos do São Paulo foram engolidos pelo elenco. Isso é outra coisa, Rafa. Que o único lugar do mundo que você tem escancaradamente jogador mandando em clube, você vê hoje lá o Cruzeiro, mandaram embora o Rogério, que fez uma cagada monstruosa, enfim, dane-se, não tá mais no São Paulo, a maioria de todos os tempos, mas não tá no São Paulo, dane-se. Mas os jogadores tiraram o cara. Hoje, o Ganso, que tem o jogador preferido do Nando, o Ganso foi... Água maldita. O Ganso saiu xingando o Oswaldinho do acordeão. Você não sabe nada, você é burro. E o Oswaldinho do acordeão, que tira o chapéu para ele, fala, ô seu vagabundo. O jogador de futebol no Brasil manda em clube. Por quê? Porque Cartola tem ligação com o empresário. Os caras sabem, é chantagem, são sócios. Ó, o cara vai deitar e rolar aí, como o Nando tá falando do Thiago Fezes, lá com o presidente do Cruzeiro, lavagem de dinheiro. Esses caras são sócios em picaretagem. Então, o Cartola permite isso, por quê? Porque é sócio. Mas então, por isso que eu botei esse tipo de técnico, para ficar fácil da pessoa entender, tipo o Renato Gaúcho. É o cara que sabe como é que o boleiro vai pensar, ele sabe como conversar com o jogador. Eventualmente ele tem um problema aqui, tem um problema ali, mas ele não perde o elenco. Eu colocaria esse tipo de treinador. A gente está precisando desse tipo de treinador. Tem que ser um treinador que saiba conversar com o jogador no nível do jogador. Posso dar um pitaco só? Diga aí. Esse falou uma coisa muito interessante, que o cara do Flamengo falou, não, o cara que faz estratégia lá, o auxiliar do Renato. Pode ser, cara. Quem disse que não? A comissão técnica é um todo. Se o cara trabalha comigo e o cara sabe a função dele, não tem problema. Mas se eu concluir só. Ontem, eu nem vi, depois porque eu não acompanho jogo de time ridículo, nem vi negócio lá. Mas depois os caras vindo nos programas esportivos, eles comentaram. O Jorge Jesus arrumou encrenca ontem com o Rafinha e com o moleque lá que veio da Roma, lá, qual é o nome dele? Gerson. Bateu boca com os caras. Você quer? Gestão de elenco. E ele teve problema no Benfica, e bater boca com o presidente, com o negócio de coisa, com os jogadores.
teve problema no Sporting, entendeu? O Renato, você não vê isso, cara. O Renato, ele recupera o jogador pereba, entendeu? Pois, exatamente. Ele consegue extrair o melhor dos piores jogadores. Eu acho que o Renato tem uma característica semelhante à do Simeone, também um grande técnico, que os jogadores gostam do cara. Gostam. Ele é goleiro, né? Ele joga junto com os caras. É exatamente isso. A gente está precisando de um cara que conquiste o elenco. Resumindo, assim, ele não entrega a cabeça do jogador. Entendeu? Pois é. Mas realmente. Agora, o Pitaco também, esse eu não posso deixar passar, porque você tem que falar. Né? A ave maldita falou a verdade e o Oswaldo também falou a verdade. Só que apenas um detalhe. O vagabundo foi que desrespeitou quem está cumprindo o seu serviço. Tá? Porque o Oswaldo, por mais que ele seja burro, ele estava cumprindo o serviço dele. E a hierarquia. Hierarquia. Ele é o técnico, entendeu? Bom, pessoal, agora nós passamos a lista que cada um de nós, gostaríamos, desejaríamos que... Ideal. Acabou o sonho. Acordando agora, galera. Acordemos. Voltando à realidade. Quem que o São Paulo realmente está indo atrás? Qual o treinador que o São Paulo realmente está indo atrás? Vai pintar bastante nomes. Já pintou o nome do Thiago Nunes. Está pintando outros nomes aí. Talvez pinte o nome do Abel, que toda vez... né? Sempre o nome do Abel ele é vinculado. O Felicião também deve ser comentado. Mas, Texas, você... sobre os bastidores dessa contratação de treinador no São Paulo, tem alguma informação aí de bastidores? Olha, galera, preparem a cordinha e o banquinho para se suicidar. Então, primeiro uma informação do Morumbi, um zoom dos corredores. Parece que o Wagner Mancini pediu demissão. Estão tentando convencer ele a ficar. Então, vão tacar o Visoli, o Orlando Silva, parece que tem uma competição. Vão tacar alguém lá. Né? Aliás, era hora de tirar o Tamiro Bottino e toda essa merda que tem lá, toda essa bosta que tem lá. Porque que técnico em sã consciência vai querer assumir o São Paulo para herdar essa bosta? Tem um que é um dos piores técnicos do mundo. E o São Paulo já está atrás. Fernando Diniz. O técnico foi escorraçado do Fluminense. É o primeiro nome. Tem informação que eu espero que não aconteça. Mas se acontecer isso, gente, eu paro. Não é possível. É um absurdo. É uma vergonha. Um cara que não conseguiu... A pressão já foi para 20 por 12 aqui. Não dá nem para levar a sério. Então, e se não vier o Fernando Diniz, isso aqui é palpite meu, tá? Fernando Diniz é uma informação. Palpite meu é... Então, a nossa lista que a gente deu aqui, né? Lista do São Paulo deve ser Abelão, Felicião, deve ter um espacinho pro Lisca doido aí, Celso Rotti, essas porcarias. Então, não se iludam, vem porcaria. E entre as porcarias, escolheram o pior. O cara nunca ganhou nada, um professor Pardal, um técnico ridículo, que foi auxiliar. Não sei se vocês lembram, e o Raí gosta dele. Lembra quando o Dorival Júnior, que eu tenho saudades comparado com o Cuca, pelo amor de Deus, um dos piores da história, o Dorival, chamaram o Wagner Diniz, o Fernando Diniz, para ir lá no CT ajudar como auxiliar. Vocês lembram disso, né? Lembram? Sim. Então, gente, eu falei, banquinho e corda. Deixem preparados. E detalhe, Texas, quem acompanha um pouco o trabalho do Fernando Diniz sabe que esse cara é complicado de relacionar com o jogador. Não aguenta 3 meses. É um ninguém, é um ridículo. É um ridículo. Ridículo esse cara. Vai vindo do Raí, do ridículo, que é o quê? Então, essa é a informação que eu tenho, espero muito estar errado. Estão indo atrás do cara. E pode não dar, tomara que dê errado. Mas estou repassando a informação que eu tive, tá? Então não me xinguem a informação que eu tive que eu estou repassando, tá? Eu
Para mim, um dos piores técnicos do mundo. Talvez tão ruim quanto o Cuca atualmente. Pior. Pior. Muito fraco. Técnico muito fraco. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um programa Tribuna Tricolor. Só rapidinho, Fabão. Nando, você tem alguma outra informação? A informação que eu tenho é a mesma que a sua. Estão atrás dessa desgraça do Fernando Diniz. Eu tentei me iludir que o Fernando Diniz ele tentou se rebaixar para ser algum auxiliar. Porque eu acho que se ele vier para o São Paulo, apesar que como auxiliar vai fazer um monte de merda, ele rebaixa o São Paulo. Trabalharia menos, mas ao que parece. Mas, que nem eu falo, eu ainda tenho meu pensamento. Vai vir alguém de fora, porque o Leco quer dar um cala-boca, porque o ano que vem tem eleição. Mas, como ele é cercado de idiotas... E ele é um idiota, né? Ele é um idiota, cercado de idiota. Eu não descarto o Ricardo Gomes, tá? Também não descarto. Não tem nem condição, mas acho que depois da cachorrada que fizeram com ele, eu acho que o Ricardo Gomes deve ter caráter e não vem com o Leco. É amigo do Raí, amigo pessoal do Raí. Vem, se chamar, vem correndo. Na hora. Se contratarem o Fernando Diniz, o São Paulo é rebaixado. Se contratarem esse imbecil, o São Paulo cai. Embora eu ache que vão atrás... Eu vou contar pra você, meu. Com todo o respeito. Vai trazer Fernando Diniz, Ricardo Gomes, traz o Lisca doido, velho. Pelo amor de Deus. E eu ia falar o seguinte, pra trazer merda, deixa o Wagner Mancini até o fim do ano. Não, traz o Lisca doido. Ele pediu boné? Parece que pediu mesmo. Vamos aguardar os próximos capítulos. Estão tentando reverter. Enfim. Gente, desgraça pouco é bobagem, né, Fabão? Não, com certeza. Vamos torcer aí, acender as velas de 7 metros, rezar aí para que realmente venha um técnico com condições e de capacidade para treinar o nosso tricolor, porque Fernando Diniz é brincadeira de mau gosto, né, gente? Não tem cabimento. Isso aí Juro por Deus, eu não levo nem em consideração. Desculpa te interromper, Fábio. Imagina. Eu não levo nem em consideração. Fernando Diniz é sacanagem. Não dá, é brincar com... Tirando o torcedor de idiota, mano. É brincar com a cara do torcedor. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim de mais uma Tribuna Tricolor. Primeiramente, agradecer e dar um abraço ao Endrigo, que foi lá no nosso Twitter. Endrigo, abraço. Até sábado, Endrigo. Sexta. Até sexta que vem, é verdade. Até sexta que uma semana, hein, Endrigo? Valeu, Endrigo. Você foi lá, você deu crédito à Tribuna Tricolor sobre a questão do Cuca. Obrigado, viu, Endrigo? E Texas, Rafa, Nando, abraço pro Rodrigão. Prazer estar aqui com vocês novamente. E abraço, Rodrigo. Qualquer novidade aí, entraremos com um plantão aí de vídeos, novidades sobre contratação do treinador. A gente entra com um vídeo aí para anunciar quem será o novo comandante do São Paulo. Oi? Anunciar ou xingar? Anunciar ou xingar? Acho que é mais xingar. Xingar. Eu entro para xingar. Ou anunciar xingando. Anunciar xingando. Exatamente. Galera, um abraço a todos. Um abraço. Saudações tricolores. Falou, e vamos com tudo. Um abraço, galera. Um abraço.